Oi, aqui é o professor Benedito Costa. Eu vou gravar esse vídeo para a aula do dia 2 de setembro, para a disciplina de Direito e Linguagem, do curso de Direito da Universidade Positiva. Então é o seguinte, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Em vez de eu dar uma aula expositiva, vocês que vão trabalhar, você que vai trabalhar. Então o conteúdo vai ser assim. Eu enviei para você um texto de um ex-aluno meu, de um ex-orientando meu, que fez mestrado em Direito. No mestrado em Direito, ele estava discutindo uma situação muito importante no Brasil, que é a do ensino público. Então ele estava pesquisando até que ponto os discursos sobre transformar todo o ensino público brasileiro no ensino particular, até que ponto eles poderiam ser bons. E porque há toda uma discussão, há toda uma rede discursiva que fala que o ensino particular é melhor que o ensino público. Quando se fala isso, geralmente se pensa nas escolas de ensino básico, porque no ensino superior é o contrário. Geralmente são as universidades públicas que são as melhores do Brasil, que têm as maiores notas, que permitem pesquisa, etc. Eu não vou entrar nessa discussão, é só para dar o quadro geral da pesquisa do meu ex-aluno. E ele precisava fazer um primeiro capítulo sobre história da educação, e principalmente a história da educação, como ela chegou ao Brasil. Não era a área dele, ele é mais da área tributária, etc. Ele pediu minha ajuda com a orientação, claro, com o aceite do orientador oficial dele, porque eu não posso orientar na área de direito. Bom, até poderia, mas enfim. Eu não oriento na área de direito e nós fizemos a quatro mãos um capítulo sobre a história da educação. Então, em algumas páginas a gente teve que escrever a história da educação, porque o orientador dele assim queria, o programa dele de mestrado e doutorado também assim queria, e nós fizemos um capítulo sobre a história da educação. Esse é o texto que eu mandei para vocês, já está no AVA. E aí, o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão ler esse texto, eu não vou falar nada sobre ele, não vou explicar absolutamente nada sobre ele, fora isso que eu já disse, e vocês vão analisar a argumentação desse texto, como eu e ele fizemos a argumentação desse texto. Vocês vão responder se o texto foi feito de acordo com uma argumentação clássica, tese, antítese, conclusão, se foi feita por enumeração, etc. E vocês vão ver também que tipo de argumentos nós trouxemos. Então preste atenção em alguns pontos. Verifique as questões históricas mostradas no texto, apontadas no texto. Verifique se as questões históricas apontadas no texto, elas necessitam de uma fonte. Por exemplo, se eu falo em Idade Média, ou se eu falo em Idade Antiga, ou se eu falo em mundo moderno ou contemporâneo, será necessário ainda colocar uma fonte? Quando eu falo de um determinado ponto que ocorreu no ensino romano, será que eu preciso de fonte? E quando eu cito alguém, como é que eu faço essa citação? De forma direta, de forma indireta, eu uso aspas, eu uso o texto colocado aqui para a direita. Eu verifique também como que o texto foi escrito, como o texto foi montado, já de acordo com as normas da BNT. Isso vai ser importante para você, porque é o que você vai fazer, inclusive, no nosso trabalho. Então, leia o texto com cuidado. Não é um texto grande, mas também não é um texto muito pequeno. Leia o texto com cuidado. Na segunda-feira, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as respostas. Tudo isso que eu perguntei já está no AVA. Eu vou colocar as respostas e você veja se você acertou e quais são as dúvidas que você tem, tá bem? Desafio você a me passar a perna e resolver isso sozinho, sozinha, ou em grupo se você quiser, mas verifique como o texto foi montado. Então, um texto bem bacana, um texto bem bonito. Foi muito legal orientar, escrever junto, porque também era um desafio para a gente colocar tanta coisa num espaço tão pequeno que isso daria um livro, tá bem? Bom fim de semana, ou restinho de semana, e a gente se fala ou se vê, enfim, ou se comunica na segunda-feira. Abraço.